Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo nesta noite, que Deus esteja abençoando muito a sua vida, que Deus esteja contigo, te abençoando, fortalecendo a sua caminhada cada vez mais. Estamos juntos mais uma vez, trazendo uma palavra para o seu coração, para a sua vida, que Deus abençoe muito a Célula Manancial. E eu espero que essa palavra de hoje também venha fazer guarida no teu coração, que Deus te dê graça, que te dê a bênção de Deus sobre vós, para que juntos nós possamos vencer todos os desafios que a vida tem aí proporcionado, que tem feito com que a gente fique talvez abatido, preocupado, mas lembre-se que o Senhor está contigo. Lembre que o Senhor está ao teu lado, Ele há de fortalecer a sua vida. Eu gostaria então de ler o que está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Queria contar para você uma ilustração que diz assim que um mestre desafiou um jovem. Ele lhe deu um copo com água para que ele andasse com aquele copo e não deixasse derrubar nenhuma gota. Então aquele jovem saiu devagar com os olhos fixo nos copos ou no copo. Ele subia, desceu escada, entrou para uma sala, saiu dessa sala, entrou pelos becos, pelos jardins, e ele voltou sem derramar uma gota d'água. O mestre olhou, bateu nos ombros carinhosamente e disse a ele: você não viu aquelas garotas que passavam pelo jardim na hora das aulas? Os colegas que o convidaram para um copo de bebida ou para um cigarrinho? Aquele jovem respondeu: eu estava com os olhos fixos no copo. Então o mestre sorriu e disse: se você fixar os olhos em Deus, como fez com esse copo, você terá a força de que tanto precisa para vencer as suas provações, as suas lutas, as suas tentações, e não cometerá mais as faltas pelas quais você tem sido provado e castigado. Sabe o que eu quero dizer para você? Qual a moral de tudo isso? Olhe para Deus. Deixe-o ser o rumo da sua vida. Nunca se esqueça que nos momentos mais difíceis da sua vida é Deus que o carrega no colo. Amém? Essa ilustração vai nos ajudar a entender que nesses dias não tem sido fácil, não é mesmo? Tem dias que nesses últimos dias, a gente tem passado por tantas lutas, provas, dificuldades, decepções, problemas que podem fazer com que você venha pensar que você não vai conseguir resistir a tudo isso, você não vai conseguir vencer essas lutas, esses momentos difíceis que você está passando. Mas independentemente do que você está passando, existe algo que você precisa fazer: olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus. Queridos, vou contar uma história também de Pedro, que passou por uma experiência que nos ensinou que nós devemos estar concentrados no que é importante. Ele estava dentro de um barco e no meio da tempestade, ele começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando ele percebeu que a força do vento era maior e ele começou a querer afundar, ele tremeu, pediu misericórdia, porque ele olhou para as circunstâncias e não para Deus. Lá em Mateus 14 nos diz isso. E Jesus o socorreu.
Sabe o que eu quero dizer para você? Que nesses dias, se você desviar os seus olhos e olhar para essas situações que vão empurrar você para o outro lado oposto, as pressões vão distrair o seu olhar do olhar de Jesus. As circunstâncias vão tentar fazer com que você volte para trás, mas seja firme. Não se deixe afundar, não se contente em olhar para as outras coisas e olhe para Jesus com determinação, com garra. Decida olhar firme para Ele. Tenha foco nele. Sabe, queridos, o que eu posso dizer para você também nesta hora, nesse momento, é que você olhe para Jesus. Esteja certo que Jesus está contigo nessa tua caminhada, nessa tua jornada. Miqueias também vai nos dizer um versículo que diz assim: eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Sabe o que esse profeta também está dizendo para nós? Ele está dizendo: olha, fique com seu olhar firme no Senhor. Tenha certeza de que diante da tua angústia, de toda aquela situação adversa que você está passando, você tem que olhar para Jesus. E Miqueias vai dizer isso no meio de uma circunstância tão desesperadora, porque a condição moral e espiritual daquele povo estava decaindo. E ele fala isso com um profundo gemido na alma, mas ele escancara a sua alma e manifesta um grito de desespero. Ele olha para toda aquela situação desesperadora da nação, ele se identifica com aquele povo e ele vê toda aquela situação e entende que o diagnóstico daquela doença é aguda, crônica, e ele precisa resolver aqueles problemas. Então ele diz assim no final de tudo que ele está vendo ali nos versículos anteriores, ele diz: eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Ele viu ali a apostasia generalizada daquele povo, que atingia os reis, os juízes, os sacerdotes, os profetas, os ricos e todo o restante do povo. Ele viu que o cenário era absolutamente sombrio. Ele viu a deslealdade generalizada. Os homens tornaram-se feras selvagens. Eles olhavam para os seus irmãos como irmãos, não como alguém que ia defender, mas como alguém que ia explorar, devorar aqueles irmãos. Ele viu uma corrupção generalizada da liderança. Ele viu que a liderança de Judá tinha as mãos mais ágeis para o jogo sujo. Os príncipes não governavam mais para o povo, mas contra o povo. Os juízes não eram mais os guardiões da lei, mas os transgressores mais abusivos. Os ricos estavam blindados pela certeza da impunidade, e eles podiam tampar a boca dos juízes a qualquer hora, comprando vergonhosamente as sentenças. E muitas mais outras coisas. Miqueias vai vendo toda aquela situação, o colapso generalizado nas relações familiares. A família que era guardiã dos valores morais, o abrigo seguro da amizade, do amor, da lealdade, também estava sucumbindo pelos efeitos arrasadores desse terremoto moral que abalava aquela nação. O último refúgio de esperança estava reduzindo ao pó. Mas o livro de Miqueias vê tudo isso e chama atenção. O profeta diz: eu, porém, vou olhar para o Senhor. Sabe o que nos mostra? Os tempos eram difíceis. Parece que também Miqueias está vivendo os nossos dias, quais nós chamamos de hoje.
Nós vemos uma sociedade que vive os problemas, as dificuldades, uma calamidade social, política, espiritual nas nossas vidas. Vemos a deslealdade, a apostasia, a degradação. Então, queridos, crises que vão tomando conta e vão deixando de lado os propósitos de Deus. Mas ele começa a olhar para o céu e ele começa a buscar o Senhor para que a sua alma seja cheia de esperança. E no tempo difícil, a fé de Miqueias não permitiu que ele sucumbisse, nem se esmorecesse, nem perdesse a esperança. Sendo assim, ele sabia que o benefício da fé em tempos difíceis ia mudar a sua história. Sabe o que eu quero dizer para você nesta hora? Abra os teus olhos também. Não se deixe levar pela circunstância da vida que cega o amor de Deus. Não podemos deixar que as coisas ruins nos façam pensar que a vida não vale a pena e que servir a Deus é um fardo muito pesado, porque não é isso. Quando nós tiramos os nossos olhos das circunstâncias e colocamos em Cristo, aí sim nós ganhamos força para continuar, para começar a enxergar que nós somos felizes de verdade, porque o Senhor está conosco. Talvez esteja faltando na nossa vida, e o que está nos deixando mais distante de Deus é que nós perdemos o foco, nós perdemos o olhar para Jesus, nós perdemos o olhar para Deus, nós perdemos o olhar de buscar ao Senhor, de enxergar que nós podemos vencer as lutas, as adversidades. Nós podemos ser tocados pela graça. Queridos, que nesta noite Deus opere ali, faça um transplante de córneas em nós, para que a gente possa olhar de um modo maravilhoso para Deus, para que a gente possa olhar com um olhar, sabe, de ver o poder de Deus agindo na nossa vida, na nossa caminhada. E aqui eu quero dizer para você é que a fé vai nos fazer olhar para Deus e não para as circunstâncias. Naquele vale sombrio das circunstâncias desesperadoras, o profeta olhou para Deus e encontrou um porto seguro para sua alma. O que eu quero dizer para você nesta noite é que você possa olhar para Deus e não para as circunstâncias, encharcar a sua vida de coragem, de fé, para vencer as armaduras, para vencer as provações dessa vida, as armações diabólicas que tramam contra você. Você possa olhar para a circunstância e ver um Deus tremendo agindo. Você não precisa ficar com medo, só precisa olhar para Deus. Davi, quando olhou para Golias, ele viu um gigante, mas ele viu um Deus maior, um Deus tremendo, um Deus que cura, um Deus que age, um Deus que é Deus Todo-Poderoso. Davi olhou, pediu: olha, você vem aí com esse teu exército, mas eu vou em nome do Senhor Jesus, do Deus vivo. O que eu quero dizer para você, não se concentre nos problemas, não fique desesperado. Comece a olhar para o Senhor, comece a olhar para o Deus da sua salvação, e você vai compreender que Ele é todo poderoso, Ele vai responder o seu clamor, vai restaurar a sua sorte. E em tempos difíceis você vai olhar para Deus e não para as circunstâncias, e vai crer que Ele se importa conosco. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente, aquele que nos guarda a nossa entrada e a nossa saída. E nos tempos difíceis, nós vamos olhar para Deus e não para as circunstâncias, e vamos confiar nesse Deus que é protetor, libertador, aquele que nos faz atravessar o vale da morte, que nos guarda, que nos dirige, que nos livra de todo mal. A Bíblia diz assim para nós: aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como os montes de Sião, que não se podem abalar,
ser abalado, mas continuam sempre firmes. Aqueles que confiam no Senhor, confiam em Deus, no Senhor, são como os montes de Sião, que não podem ser abalados, mas continuam sempre firmes. É um pouco diferente a tradução daquilo que nós temos na nossa Bíblia, revista e atualizada. Tempos difíceis, nosso olhar precisa ser para Deus. As circunstâncias devastadoras desta vida não são maiores que o nosso Deus. Então enche sua vida de esperança. Siga em frente. Queridos, nosso tempo já está indo, né? A fé e o nosso olhar em Deus vai esperar no Senhor, não na solução humana. E diz que eu esperarei no Deus da minha salvação. Miqueias, depois de ver toda aquela situação que estava trazendo desolação completa para aquela nação, ele dizia: agora, será que a solução vem dos homens? Mas daí ele diz: olha, os homens não têm condição, essa sociedade não tem condição. E ele eleva a sua fé, e ele busca esperar em Deus, e ele sabia que do alto viria o socorro, a solução. Quero dizer para você que nesta noite, a solução sua não vem do homem, mas vem do Senhor. Olhe para Deus, olhe para esse Deus e busque ao Senhor. Olhe para a realidade dos nossos dias e pergunte aonde que eu vou ter confiança, da onde que vai vir solução para a minha vida. E você vai olhar para o Senhor, como diz o Salmo 121. Olharei para o Senhor e de lá virá meu socorro. Meu socorro vem do Senhor. Queridos, em tempos difíceis, é tempo nós esperarmos em Deus. Dele vem a nossa salvação. Dele vem a nossa restauração. Dele vem a nossa transformação. Dele vem a nossa reconstrução. Dele vem a salvação para a nossa alma. Salmo 62, versículo 1 e 5 vai dizer. Salmo 62, versículo 1 e 5. Deus é a minha única salvação. Nele eu confio, eu fico tranquilo, porque dele vem a minha salvação. Descanso somente em Deus, confio nele e a minha alma fica tranquila. Ele é a fonte da minha salvação. Olhando aqui para o nosso reloginho. Os que esperam no eterno renovam as suas forças. Abrem as asas e voam alto como as águias. Correm e não se cansam. Andam e não ficam exaustos. Em tempos difíceis, espera no Senhor, porque coisas sobrenaturais, o mover de Deus está à disposição daqueles que esperam no Senhor, daqueles que o buscam nas tribulações. Salmo 46. Meu socorro vem do Senhor. Ele é o meu refúgio e minha fortaleza no tempo da tribulação. Queridos, o que eu quero dizer para você é que a tua solução para os seus problemas não estão nos homens, que são falhos, que não cumprem as suas promessas, mas um Deus que renova a sua força, um Deus que renova a sua fé, um Deus que renova o amor por você todos os dias, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e Ele está aí com você nesta noite, e Ele conduz você para a tua vitória. Então, em nome de Jesus, nesta hora, diante de tudo que você está passando, você tenha fé. A fé é capaz de dar a certeza de que Deus nos ouve no nosso momento difícil. O nosso clamor no tempo difícil, Deus vai estar ouvindo. E Ele diz aqui no finalzinho: meu Deus me ouvirá. Queridos, para terminar, que o nosso tempo já está indo. Em tempos difíceis, os políticos não vão ouvir o seu pedido de socorro.
nenhuma outra autoridade. Mas acredite, se você tiver fé em Deus, tenha certeza de que os seus clamores, do que os seus pedidos, Deus está pronto para ouvir e atento ao seu clamor. Olha só que frase interessante. Somente a fé é capaz de nos dar a certeza de que Deus ouve o nosso clamor em tempos difíceis. Deus está pronto para ouvir o teu clamor nesta noite. Deus está pronto para ouvir a tua petição. O teu grito ali da alma, Deus está pronto para ouvir. E em nome de Jesus, que aquilo que você está necessitando hoje, coloque-se diante do Senhor, dê o seu grito, clame ao Senhor, porque Ele virá e trará o socorro para a tua vida. Salmo 18, versículo 6 vai dizer: no meio da aflição, clamei pela ajuda do Senhor, gritando, pedi socorro ao meu Deus, e lá do seu templo Ele ouviu a minha voz e escutou o meu pedido de socorro. Salmo 138, versículo 3, quando clamei, tu me respondeste, me deste força e coragem. Salmo 40, esperei ansiosamente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Em tempos difíceis, você tem clamado aos homens ou clamado ao Senhor? Você tem clamado, pedido aos homens ou ao Senhor? Eu espero que você acredite que Deus nunca vai ignorar os seus clamores, as suas orações, as suas petições. Seja você pedido de doença, pedido para que você tenha as bênçãos de Deus sobre a sua casa, sobre os seus relacionamentos, sobre a sua vida. Deus vai estar ouvindo o teu clamor. Deus vai estar ouvindo o teu grito aí da alma. Em tempos difíceis, a nossa tendência é deixá-los mais difíceis, porque nós temos uma palavra sempre de desânimo, de nós não vamos conseguir, não vai dar certo, isso não, Deus não resolve. Mas Deus resolve. Eu tenho uma palavra para você nesta hora, que Deus está ouvindo o teu clamor. O autor e consumador da nossa fé, Jesus, suportou todas as dores, as adversidades, para ouvir o teu clamor, para ouvir o teu pedido de oração, para que você continue firme, inabalável, forte, porque Ele está contigo. Deus é capaz e é a única solução no meio de toda essa tribulação que você passa, as turbulências que você está vivendo. É Jesus que vai estar ali contigo. Então, faça como esses dois versículos de Hebreus e também de Miqueias. Tenha fé, pois Ele, o nosso Deus, é libertador, restaurador, salvador. E aplique essa fé, essa palavra que está sendo ministrada para você nesta noite, para que você creia que o Senhor Jesus vai ouvir o teu clamor, vai ouvir a tua oração, vai ouvir o teu pedido, e com certeza Ele pode trazer algo maior e melhor sobre a sua vida. A sua fé lhe fará olhar para Deus e não para as circunstâncias. A sua fé lhe fará esperar em Deus e não nas soluções humanas. A sua fé lhe dará certeza de que Deus vai ouvir o teu clamor. Oh, aleluia! Dê um aleluia, dê um glória a Deus aí bem forte. Diga: Senhor, eu tenho certeza disso. Ele é minha força, o meu escudo. Ele é meu libertador. Ele que vai me curar. Receba essa palavra. Tenha certeza que o Senhor vai estar contigo. Você vai ver a glória do Senhor sobre a sua casa, invadindo o seu lar, a sua vida. Você vai ver a glória do Senhor tomando conta da tua casa, do teu lar, e as dificuldades que você passa, Deus vai estar contigo, fazendo você mais do que vencedor. Receba essa palavra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça cada vez mais. Um grande abraço
Tchau!